Olá, turminha! Aqui estamos nós para mais uma aula de ciências, lá na página 154. Exploração e descoberta, os micro-organismos. Que são esses micro-organismos? Eles estão dentro do planeta Terra, certo? Ele nos traz benefícios e malefícios. E também são os menores seres que existem no nosso planeta. Minha mãe me disse que entramos em contato com os micro-organismos no exato momento em que nascemos. Os micro-organismos são seres muito pequenos, eles não podem ser vistos a olho nu, apenas com aparelhos especiais, como os microscópios. No entanto, estão em todos os lugares, no ar, na água, no solo e no corpo de outros seres vivos. Será que eles estão falando de vírus, bactérias, fungos e protozoários? Vamos conhecê-lo melhor. Aí nós temos bactérias. Entenda melhor os micro-organismos. As bactérias. O que são as bactérias? São seres microscópicos, estão entre os menores seres vivos da Terra, estão em todos os lugares, mas não podemos vê-los, pois são invisíveis aos nossos olhos. Existem bactérias que precisam de oxigênio para viver e outras que vivem sem o oxigênio. Como elas fazem para se alimentarem? Algumas fabricam seu próprio alimento, mas a maioria se alimenta da matéria orgânica produzida por outros organismos, certo? Podem viver onde os seres humanos jamais conseguiam sobreviver, como nas profundezas dos oceanos e em locais gélidos do planeta. Qual a importância da bactéria? Será que ela é importante para nós? Será que ela é de todo ruim, de todo bom? Vamos ver? Algumas vivem em raízes de plantas, tornando o solo mais rico em nutrientes. Olha que maravilha! Ela ajuda no nosso solo. Juntamente com os fungos, promovem a decomposição de restos de organismos mortos, ou seja, aqueles bichinhos que morrem sozinhos nos matos. Elas também têm uma função importante no tratamento do esgoto, evitando a poluição dos rios. Ou seja, essas bactérias comem aqueles bichinhos, comem os fungos que ficam à beira do rio. Olha que maravilha! São utilizadas para a produção de alguns medicamentos. Interessante! E no intestino humano vivem variados tipos de bactérias que fazem parte do nosso processo de digestão. Produzem vitaminas e evitam o aumento de número de bactérias causadoras de doença. Ou seja, temos as bactérias que protegem o nosso corpo contra as doenças de fora. Olha que maravilha! E elas também são utilizadas na produção de alguns alimentos. Olha quantos alimentos! O suco de uva, azeitona, o pliques. Olha a professora rasgando, gente. Olha, as bactérias podem também trazer-nos malefícios. Quais são? Cáries, cheiro de suor e até um odor ruim nos pés, o tal do chulé. Nossa! Podem provocar algumas doenças que terão de ser combatidas com a utilização de remédios, os chamados antibióticos. Acho que todo mundo já tomou antibiótico, né? Quando fica muito doente, gripado, quando fica com dor de garganta, certo? Prevenir é o melhor remédio. Observe as informações abaixo a respeito das doenças causadas por bactérias. Olha como que nós temos o tétano, a pneumonia, tuberculose e a cólera. Como são transmitidas? A pneumonia e a tuberculose, elas são transmitidas por secreções nasais ou bucais. O tétano é por meio de objetos contaminados pela bactéria causadora da doença. E a cólera é por água e alimentos contaminados. Por isso que a gente tem que lavar muito bem os nossos alimentos, né? Pra gente ingeri-los. E como evitá-la? Tomando a vacina antitetânica para o tétano, evitar o contato, quando a gente está com pneumonia, evitar o contato com pessoas doentes e também por meio de vacina. A tuberculose, a gente toma a vacina BCG, todo mundo já tomou. E a cólera, lavar bem os alimentos, certo?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o vírus. O que são vírus? Os vírus são seres muito simples, são os menores micro-organismos conhecidos. Os vírus são parasitas obrigatórios, isto é, só se reproduzem dentro de outra célula, ou seja, se ele não tiver uma célula para ele sobreviver, ele morre se ele não tiver o contato com nenhuma célula viva. Alguns tipos de vírus podem causar doenças em outros seres vivos, como animais e plantas. As doenças causadas por vírus são chamadas de virose. Quem aqui já teve diarreia? Quem aqui já teve outros tipos de doença causada por vírus? E hoje a gente também tem esse novo vírus que a gente está ficando em casa por conta do Covid-19. É um novo vírus que surgiu, é uma nova doença, né? Por isso que a gente está em casa, para a gente tentar assim, amenizar todo o estrago que ele pode nos causar e para as pessoas que a gente ama. Existem vírus no intestino, na pele e até mesmo no sangue humano. Há vírus que podem atacar bactérias e evitar infecções no corpo humano. Ou seja, nós temos no nosso corpo também alguns vírus protetores, certo? E ali ele combate as bactérias que podem causar infecções a nós, que a gente possa ficar doente. Olha para você ver que interessante. Então também tem o vírus bom. Só que para ele ficar forte, a gente tem que se cuidar, né? Para não dar chance para o vírus ruim chegar até nós. E o que são protozoários? A maioria deles não fabrica seu próprio alimento e precisa alimentar-se de outros seres vivos ou dos restos deles. Podem viver em água doce ou salgada, em solo úmido e até dentro de outros seres vivos. E eles possuem diferentes estruturas de locomoção. Eles se locomovem, né? Como cílios, flagelos e projeções de falsos pés. Olha aqui como a gente tem. Vamos entender melhor o que são os protozoários. Eles trazem benefícios e malefícios. Quais são os malefícios? Primeiro, os malefícios, eles trazem muitas doenças graves. Aqui a gente tem a leishmaniose, que é uma doença causada por protozoário e é transmitida pela picada de um mosquito. Nós temos a doença de Chagas, é causada por um protozoário que é transmitido pelas fezes de uma espécie de besouro, o barbeiro. E ele ataca todo o nosso músculo, principalmente o músculo do coração, levando a pessoa à morte. A malária é também transmitida por um protozoário que é um mosquito, conhecido como mosquito prego. Essa doença causa anemia, enfraquecimento e graves lesões em vários órgãos. Olha para vocês verem esses protozoários, esses bichinhos. A gente tem que tomar todo o cuidado também, certo? Temos o mosquito da dengue, que a gente já falou várias vezes. Então a gente tem que sempre manter o lugar onde a gente vive em ordem e bem limpinho. Mas também tem os benefícios dos protozoários. Por quê? Os protozoários alimentam-se principalmente de fungos e bactérias. Assim ajudam no controle desse micro-organismo no ambiente. Olha que maravilha! Então ele também nos ajuda, né? E aqui nós temos prevenção. Prevenção, a gente tem que prevenir, a gente tem que se cuidar, a gente tem que tomar conta. Os micro-organismos podem estar em todos os lugares e muitos deles proliferam em locais sujos. Para evitá-los, podemos adotar algumas medidas. Lavar as mãos antes das refeições e quando usar o banheiro, que é muito importante, a higienização das nossas mãos. A gente pega tudo, a gente põe a mão no rosto, a gente põe a mão no olho, a gente faz tanta coisa, a gente pega em tanta coisa, então a gente tem que se preocupar com isso. Temos que escovar os dentes após as refeições. Para quê? Para a gente não ter cárie. Manter o calendário de vacinação em dia. Olha lá com a mamãe e com o papai. Eu já tomei todas as vacinas. Isso é ótimo, porque a gente aumenta a nossa imunidade. Tomar banho todos os dias. Cortar as unhas, porque embaixo das unhas ficam sujeiras. E manter limpas nossas roupas e os sapatos. Não é porque não tem como eu lavar a mão agora, eu vou passar na minha roupa. Não, ali fica um monte de bactérias concentradas. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nosso nariz com um pano ou com o nosso antebraço.
Evitar colocar as mãos sujas na boca. Olha que maravilha. Lavar muito bem os alimentos antes de comê-lo, porque tanta gente põe a mão, ele passa por tantos processos até chegar na nossa casa, então a gente tem que lavar muito bem antes de comer. E separar os diferentes tipos de lixo e depositá-lo em locais apropriados para evitar a proliferação de micro-organismos. Ou seja, existe o vírus, existe os protozoários, as bactérias, elas são boas para nós, tem o seu lado ruim, que nos causam muitos transtornos e doenças. Então a gente tem que fazer o quê? Prevenir. Temos que ter uma prevenção muito grande. A gente tem que se cuidar bastante, certo? Essa foi nossa aula de ciências. Qualquer dúvida é só chamar a Pro. O conteúdo tá bem curtinho, tá? E no próximo vídeo nós teremos a explicação do diálogo com texto, ok? Beijos para vocês!